Todos acharam? Vamos fazer então a leitura. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Vou fazer mais uma oração rapidinho? Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta leitura, Senhor. Me coloco, ó Pai, nas tuas mãos, ó Deus, com temor e temor, ó Pai, diante da tua palavra. Que o Senhor não permita, ó Deus, que eu venha falar nada aqui de mim mesmo, ó Pai, mas que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa trazer para a igreja, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, aprender com a tua palavra, Senhor, e não só aprender, ó Deus, mas colocar em prática, ó Pai, nas nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, através do teu Espírito Santo. É isso que te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do seu Filho. Amém. Irmãos, antes de a gente adentrar um pouquinho mais no texto, até para a gente conseguir compreender um pouco mais o texto, eu queria trazer uma ilustração, mas eu acredito que é uma ilustração comum. É uma história que eu já escutei diversas vezes, eu acredito que alguns dos irmãos já tenham escutado também. Né? É uma ilustração, não é uma história verídica, mas eu acho que ela vai ajudar a gente a entender um pouco o contexto do texto que a gente vai estudar essa noite. Conta-se, né, uma história de que existia um velho mestre, né, oriental, e esse mestre ele estava passando próximo a um lago, e ele vê que dentro desse lago tem um escorpião, e esse escorpião está morrendo afogado. Então ele, né, movido de compaixão, ele vai ali imediatamente, coloca a sua mão na água e tenta resgatar esse escorpião para que ele não morra afogado. Porém, conforme ele vai tentar salvar esse escorpião, a natureza do escorpião, se sentindo acuado, com medo, pica ele e ele, né, sentindo aquela dor, ele larga o escorpião volta novamente a cair dentro d'água. E ele, novamente, né, movido de compaixão, vai lá, tenta resgatar de novo aquele escorpião e mais uma vez o escorpião pica a mão dele. E aí alguém passando ali na hora, vendo aquela situação, achando meio estranho, né? Acho que talvez nós também teríamos a mesma atitude. A pessoa chegou nesse mestre oriental e pergunta para ele: ei, você está tentando salvar um escorpião? Será que você não percebe que a cada vez que você tenta salvá-lo, ele te pica? E aí o mestre responde para essa pessoa, né? Ele olha para ele e fala assim: é a natureza do escorpião picar, e a minha natureza é ajudar. E ele novamente, só que agora não com a mão, pega uma folhinha, consegue pegar esse escorpião e tirar ele de dentro d'água. E o que a gente pode aprender com essa breve ilustração? É que esse mestre, ele não se deixou levar pela atitude do escorpião, pelo ato do escorpião. Ele conseguiu entender que esse escorpião, na verdade, ele estava agindo ou reagindo conforme a sua natureza. Porém, ainda que ele esteja sendo picado pelo escorpião, ele não deixou que a atitude do escorpião mudasse quem ele era, a natureza dele. E aí por isso que ele responde: a natureza do escorpião é picar, mas a minha é ajudar.
então eu vou ajudar. E na verdade esse texto que nós lemos agora há pouco, ele vai tratar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre qual é a natureza do cristão, né? Qual que deve ser a reação ou as atitudes do cristão em meio às circunstâncias, às atitudes das pessoas, né? Muitas vezes dentro da igreja ou fora da igreja. Como que a gente reage? Qual que é a nossa natureza? Então, na verdade, hoje eu confesso que assim, esse é um texto bastante difícil de ler, pelo menos para mim foi, e eu já vim estudando nele algumas semanas. Inclusive, o pastor Júnior, na quarta-feira, acabou lendo um texto muito parecido em alguns aspectos, e é difícil a gente meditar nesse texto e entrar nesse texto, porque ele vai automaticamente confrontar muita coisa dentro de nós. E para mim, eu confesso que foi bastante difícil, porque a gente começa a perceber, ou eu comecei a perceber, o quão difícil é realmente a gente colocar em prática tudo aquilo que a palavra ensina, né? Enquanto nós precisamos ser transformados realmente a cada dia pela palavra de Deus. Então, só para situar um pouco os irmãos, né, a carta, né, aos Romanos, ela foi escrita por Paulo para a igreja de Roma. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele ainda não tinha tido a oportunidade de ir para Roma pregar o evangelho. Após convertido, ele ainda não tinha tido a oportunidade de ir pessoalmente lá comunicar o evangelho. Mas Paulo, ele se titulava como o apóstolo dos gentios, né? Que ele foi aquele que levou a palavra de Deus, a pregação do evangelho, fora do contexto do judaísmo, né? Fora do contexto dos judeus, e levou para os romanos, para os gregos. E mesmo ele ainda não tendo, porque a igreja de Roma, né, ela não tinha sido fundada por Paulo. Mas mesmo assim ele escreve com autoridade, com amor por aquela igreja, porque ele se titulava como o apóstolo dos gentios, né? Então, para os irmãos terem uma ideia do que aquela igreja vivia, aquela época, e por que ele escreve essas coisas, os estudiosos vão dizer que a igreja de Romanos, ela provavelmente, na igreja de Roma, ela foi fundada pelas pessoas que foram convertidas no dia de Pentecostes, né? Existem algumas divergências, mas a grande maioria acredita nisso, né? Que a igreja de Roma ela foi alcançada pelas pessoas que estavam lá em Jerusalém na descida do Pentecostes, e aí eles voltaram para suas cidades, né, onde eles moravam. E ali aquelas pessoas, elas acabaram anunciando a palavra do Senhor ali, e com o tempo essa igreja foi surgindo. Então ela não foi uma igreja fundada por Paulo. Ele ouviu falar, ele tinha amigos lá, mas não foi ele que foi levar essa palavra pessoalmente, levar o evangelho pessoalmente para a igreja. Porém, ele desejava, né, logo ir ter com eles e poder anunciar esse evangelho para eles. E por essa igreja ser em Roma, ela tinha tanto os gentios quanto os judeus. Existia nessa igreja tanto os gentios quanto os judeus, porém a grande maioria provavelmente era de gentios. E por ser uma igreja em Roma, ela acabava sendo perseguida de diversas formas, né? Ela era perseguida pelo Império Romano de alguma forma. Tudo bem que ainda nessa época a perseguição ela não era tão forte como vai ser mais ou menos uns 10, 15 anos depois, mas eles sofriam uma perseguição muito grande. Porém, eles não recebiam uma perseguição só dos romanos, eles recebiam uma perseguição do próprio povo judeu que morava em Roma, que não tinha aceitado a Cristo, que não tinha aceitado o cristianismo, o evangelho de Cristo. Porém, ainda que eles sofressem essas perseguições, vamos dizer que vindo de fora, né, tanto dos judeus não convertidos quanto dos romanos não convertidos, existia também um problema interno dentro dessa igreja. Então, porque era uma igreja composta tanto de judeu quanto gentil, né? Para quem não sabe, o gentil seria todos os povos que não são os judeus, né? Então eles tinham essa dificuldade interna. Por quê? Porque os judeus viviam constantemente falando sobre a lei, eles ainda não tinham uma ideia, né, um entendimento da Bíblia como nós temos hoje, né? Não tinham a Bíblia, ainda não havia sido terminada, eles não tinham esse acesso que nós temos. Então existia muita dúvida dentro do seio da igreja, né, dentro da própria igreja, no sentido de com relação às obras da lei, com relação às leis. Então Paulo ele escreve essa carta para eles justamente
para falar para eles sobre a justificação, né? Que a justificação ela é por intermédio da fé em Cristo, que não era por lei. Dentro da própria igreja havia essa discussão. Não, mas se não for circuncidado, se não cumprir a lei, eles tinham essas dúvidas. Então Paulo faz questão de escrever justamente para confrontar isso. Não, a justificação ela se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que ele escreve essa carta para a igreja de Roma, né? Então ele gasta praticamente, vamos dizer que os 11 primeiros capítulos falando sobre essa justificação por intermédio da fé, a salvação por intermédio do sacrifício de Cristo e a fé em Cristo Jesus. E do capítulo 12 em diante, ele começa a escrever para essa igreja recomendações mesmo, né? Orientações de como os cristãos devem viver, como os discípulos de Cristo devem viver, né? Ele começa o capítulo 12 falando sobre um cristianismo que não, apesar de a justificação ser pela fé, mas é um cristianismo que transforma a nossa mente, a nossa forma de agir, onde existe uma renovação da nossa mente, das nossas atitudes, né? Ele fala sobre os dons, né? Sobre um corpo, né, em Cristo, onde cada um tem um dom, onde cada um tem uma qualidade, pode ser usado nesse contexto de igreja. Mas do versículo 9 em diante, que foi o que a gente leu, ele começa a falar praticamente sobre o amor, né? Na minha Bíblia mesmo, a versão NVI, tem um subtítulo ali, né, a partir do versículo 9, que fala o amor. E ele está dando recomendações práticas sobre o amor. Como deve ser o amor, como a igreja, né, como os cristãos, os discípulos de Cristo, devem se portar em amor. Então vamos voltar para o texto. Eu vou dividir esse capítulo em 3 partes, né? Primeiro o amor com relação a Deus, depois o amor com relação dentro do contexto eclesiástico, o contexto de igreja, o amor entre os irmãos na fé, e o amor com relação ao mundo, aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, né? Então vão ser esses 3 pontos. Então começando com relação ao amor a Deus, eu vou ler o versículo 9, o 11 e o 12. Alguns eu vou dar um pulo porque ele vai acabar entrando em um outro ponto, mas a gente vai no decorrer ler todos os versículos, tá? Versículo 9 de novo: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então esse trecho ele começa dizendo que o amor deve ser sincero. Então a gente consegue entender com isso que se o amor deve ser sincero, então obviamente existe um amor que não é sincero, existe um amor que não é verdadeiro, existe uma espécie de amor que não é verdadeiro, que não é o amor que Paulo está querendo dizer, que ele está querendo ensinar aos discípulos de Cristo ali. Existe um amor hipócrita. Na verdade, a tradução aqui, que o amor, né, a questão do amor deve ser sincero, ele está querendo trazer a ideia aqui no caso o oposto seria um amor hipócrita, né? A gente, quando estudou sobre a oração do Pai Nosso, a gente falou sobre hipócritas ali, e a palavra hipócrita, na verdade, ela dava o sentido, a hipocritez, ele era usado para a pessoa na época, para os atores na época, né? Eles usavam, a gente já deve ter visto isso no cinema e tal, até em desenhos, né? Naquela época os atores tinham aquelas mascarazinhas ali, que tinham uma boquinha sorrindo, ou o rostinho triste, chorando. E a ideia do hipócrita, né, do que não é sincero, é que se esconde atrás de alguma coisa, né? Então eu tenho uma máscarazinha ali que simboliza algo, aonde eu posso estar com uma boquinha que ela está dando uma risada, mas por trás eu posso estar triste, meu semblante pode ser outro. Então a ideia aqui de não ser sincero é justamente de ser hipócrita. É um amor que na verdade ele não é aquilo que ele demonstra ser. É um amor muitas vezes por interesse, né? E isso é muito comum nos dias de hoje. Os relacionamentos no mundo, muitas vezes eles são moldados por interesse. Não existe um amor genuíno, não existe um amor verdadeiro, muitas vezes um amor que se dedica. Hoje os relacionamentos, boa parte deles são levados por um amor com interesse. Então, eu amo até o ponto que eu tenho algum interesse com isso. Eu amo até o ponto onde eu sou beneficiado por esse amor. Quantas vezes a gente já ouviu
amigos, pessoas próximas a gente, falando, não, eu estou lá com a pessoa e tal, eu vou ser fiel até o dia que eu estiver feliz, né? Ninguém nasceu para ser infeliz, então eu estou com a pessoa, se não estiver dando certo, eu vou embora, eu deixo. E a gente começa a ver que lá fora no mundo as relações muitas vezes elas são movidas por esse amor egoísta, por esse amor que ele não é sincero. É um amor muitas vezes que ele está preocupado com o seu próprio bem-estar, né? Um amor interesseiro, um amor que não é verdadeiro. E Paulo aqui está alertando a igreja de Roma que o amor do cristão, o amor dos verdadeiros discípulos de Cristo, ele deve ser um amor sincero, um amor verdadeiro. E aí a gente vai começar a entender no decorrer desse texto que o amor, na verdade, ele é expressado por atitudes. O amor, existe um conceito no nosso, na nossa atual, né, realidade, existe um conceito de que todas as coisas elas são movidas por sentimentos, né? Então o próprio amor ele é movido por sentimento. Então se eu sentir, eu deixei de amar alguém porque eu deixei de sentir, não foi culpa minha, eu estou envolvido ali num relacionamento, um casamento, eu deixei de sentir algo pela pessoa, não é culpa minha, então eu abandono, porque as coisas são movidas por sentimento. Então se eu estou feliz, legal, eu vou continuar amando. Se aquilo já não é tão bom, se já está sendo difícil demais amar, então eu posso me afastar, eu posso abandonar, né? Então esse é o conceito de amor mundano hoje. E Paulo está alertando justamente os discípulos de Cristo que não. O amor ele deve ser sincero. E aí ele continua. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. O mais engraçado aqui é que nós temos dentro do mesmo versículo falando sobre amor e falando sobre ódio. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. Então no mesmo versículo que ele fala sobre amor, ele fala sobre ódio. E uma certa vez eu ouvi uma pessoa falando uma coisa muito bacana a respeito do amor, e ela diz o seguinte: muitas pessoas entendem que o contrário do amor é o ódio. E essa pessoa, ela falava que o contrário do amor, ele não é o ódio. Que o contrário do amor, na verdade, é a indiferença. O contrário do amor é a indiferença. Porque, na verdade, o amor e o ódio, eles são sentimentos que se completam. Aí parece meio estranho falar isso, mas eu vou tentar explicar o que a pessoa quis dizer com isso. Porque é impossível você amar algo sem odiar a outra coisa. Quem ama, odeia. Nossa, mas como assim? Exatamente, quem ama, odeia. Vou trazer um exemplo talvez meio drástico, mas pergunta para uma mãe que tem o seu filho dentro de um hospital, padecendo de um câncer, e ela ama de tal forma o teu filho, qual que é o sentimento que ela tem pela doença do filho? Com certeza ela vai odiar aquilo que está fazendo o filho sofrer. E o contexto de amor aqui, o contexto desse versículo de Paulo é exatamente isso. Odeiem o que é mal e apegue-se ao que é bom. Se eu amo a Deus, de fato, se eu amo a Deus verdadeiramente, automaticamente eu vou odiar tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que não é bom aos olhos de Deus. É impossível dizer que eu amo a Deus se eu amo o pecado, se eu amo tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que Deus abomina. Então eu não amo a Deus, porque o amor ele é expressado através de atitude. Então eu digo que eu amo a Deus, mas eu vivo uma vida como se eu não amasse a Deus, como se a opinião de Deus não fosse importante para mim, como se eu não me importasse para o que Ele pensa. Eu não amo a Deus. Então automaticamente, se eu amo a Deus, eu odeio tudo aquilo que Deus odeia. Eu odeio tudo aquilo que me distancia de Deus. A Bíblia fala que o pecado ele nos distancia de Deus. Nós já nascemos num contexto destituído, separado de Deus por conta do pecado. Então é possível amar a Deus e eu amar o pecado que me distancia desse Deus. Se eu amo o pecado, provavelmente eu estou amando com certeza mais o pecado do que Deus, né? A gente pode trazer esse contexto até mesmo de amor para a questão do amor em relação até ao irmão. A gente vai abordar um pouco mais essa questão, mas é possível amar o meu irmão do lado? E aí vamos trazer para dentro do nosso contexto de igreja. É possível amar o meu irmão do lado e eu dizer, né, muitas vezes a gente canta aqueles corinhos na igreja,
Eu sou livre para te amar, para te aceitar, né? Nossa, somos, né? Somos corpos, somos família. E é possível amar o meu irmão do lado se eu não odeio, ou se eu não abomino tudo aquilo que faz o meu irmão sofrer? É possível dizer que eu amo o próximo como a mim mesmo se eu sou indiferente para a dor do meu irmão? Muitas vezes a gente, né, não, eu amo o próximo, sim, eu amo, tenho um amor pelo meu irmão, mas é possível amar o meu irmão se a dor do meu irmão já não me causa nada? Se eu sou indiferente para a dor dele? E a mesma coisa com relação a Deus. É possível dizer que eu amo a Deus se eu não abomino aquilo que Deus odeia? Se eu vivo uma vida de constante pecado? Né, hoje, infelizmente, nesse mundo pós-moderno, a gente tem ouvido cada vez mais pregações relativistas, onde o pecado já não é tão pecado assim. Não vem, Deus não se preocupa com o seu pecado, Deus não está nem aí para o seu pecado, e Deus te ama mesmo você pecando, você não precisa mudar. E o contexto que Paulo está nos trazendo aqui nesse texto não. Se você ama Deus, automaticamente você vai aborrecer, você vai odiar tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que impede esse teu relacionamento com o Senhor. E aí ele continua: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, dediquem-se, né, e sirvam ao Senhor. E aqui ele está completando, na verdade, o que ele começou lá em cima, né? Então o amor deve ser sincero, rejeite o que é mal e se apegue ao que é bem. Se você ama o que é bom, automaticamente você detesta, né? Você odeia. Se você ama o que é bom, você odeia o que é mal. E ele continua: não lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor. Então o amor por Deus ele é expressado dessa forma: eu amo o que é bom, eu odeio o que é mal, mas eu sou zeloso, eu procuro ser zeloso, eu procuro ser fervoroso no espírito, em servir ao Senhor, em fazer a vontade dele. A ideia, muitas vezes, as pessoas entendem a questão aqui de ser fervorosos, né? E até mesmo dentro hoje desse movimento gospel, muitas vezes nesse movimento neopentecostal, as pessoas entendem que o ser fervoroso aqui é ser cheio do Espírito Santo, é falar em várias línguas, é viver na unção, é subir um monte, descer um monte. E na verdade a palavra fervoroso aqui ele dá a ideia de ebulição mesmo, ele dá a ideia de uma panela fervendo, borbulhando. Então amar a Deus é odiar o mal, é amar o bem, e é ser fervoroso, é ser firme, é ter prazer em realmente servir ao Senhor, ser zeloso pelas coisas do Senhor, ser zeloso em servir o meu irmão, como se fosse uma panela borbulhando, como se fosse algo que está borbulhando do amor de Deus, do Espírito Santo, fervoroso em tudo aquilo que eu faço, procurando agradar a Deus, me excedendo em procurar agradar o Senhor e agradar a vontade e fazer a vontade de Deus. E aí, continuando no verso, no verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E aqui Paulo continua dizendo: se você ama a Deus, você se regozija nas suas promessas, isso automaticamente vai produzir esperança, vai nos tornar paciente no meio das tribulações. Essa esperança vai nos trazer essa paciência, né? Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, e porque eu creio nele, porque eu espero nele, eu sou paciente em meio às tribulações, eu tenho uma vida de perseverança na oração, e eu continuo orando, eu continuo buscando, eu tenho zelo, e eu continuo borbulhando e desejando agradar ao Senhor e fazer a vontade dele. Então isso é o que o texto nos traz um pouquinho ali com relação ao amor, a prática do nosso amor em relação a Deus. E agora parece que as coisas vão começar a dificultar um pouquinho mais, né? A gente vai ver do 10, né? O 10, o 13 em diante, um pouco sobre o amor, esse contexto de amor dentro do seio da igreja, né? E é nesse ponto que eu digo, quando eu falei ali no começo, o quanto é difícil, né? O quanto refletir nesse texto, ele acaba sendo difícil, né? De ver o quanto que a gente ainda precisa
melhorar, eu falo por mim mesmo, né? Preciso melhorar nessa questão do amor dos irmãos, do amor fraternal. E vamos entender isso juntos. Dediquem-se uns aos outros, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. O amor fraternal aqui, esse fraternal, ele vem da palavra Filadelfia. E esse amor fraternal é o amor que existe no seio da família. Então não é à toa que nós chamamos uns aos outros de irmãos. E muitas vezes isso tem sido algo tão comum que a gente fala sem perceber. Chega na igreja, bom dia irmão, paz do Senhor irmão, Deus te abençoe irmão. E muitas vezes a gente não entende de fato o significado dessa palavra irmão. Por que nós nos chamamos de irmão? Nós chamamos uns aos outros de irmão porque nós somos uma família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Esse amor fraternal que Paulo nos ensina a ter, que Paulo, nessa carta para Romanos, e também que é para nós, eles nos ensinam a ter um amor fraternal. É eu olhar para o meu irmão do lado e falar, poxa, esse meu irmão faz parte da mesma família. Esse meu irmão, ele também é filho de Deus, e assim como Deus Pai me ama, Ele ama esse meu irmão também. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, e eu já tive algumas vezes na minha casa, falando com relação à minha família, e às vezes ter algum problema em casa, alguma situação difícil em casa, e você se reúne com a família, não, vamos conversar, ó, vai ter uma reunião, vem todo mundo cedo para casa, a gente vai conversar, porque está tendo um problema assim, 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 com fulano de tal. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes, né? Na minha casa já aconteceu algumas vezes. E a gente sentava ali para conversar a respeito de um problema de alguém da família, de um integrante da família, seja financeiro, seja espiritual, enfim. Mas como que a família poderia se mover para ajudar aquele membro da família, aquele irmão que está passando por uma dificuldade? E muitas vezes a gente, dentro do contexto de igreja, a gente entra nos cultos, a gente senta nas cadeiras, a gente senta do lado do irmão, a gente canta o corinho pegando na mão dele, a gente fala que eu sou livre para te amar, para te aceitar, para te pedir perdão, mas nós estamos indiferentes aos problemas do nosso irmão. Muitas vezes nós desconhecemos o problema dos nossos irmãos. Muitas vezes acaba o culto e a gente acaba tendo aquele costume, não, vou para casa, está passando lá o Fantástico, vai ter os gols lá depois né, os gols lá do jogo que teve hoje, ou eu vou comer uma pizza, ou eu vou para casa, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar, e a gente acaba o culto e vai rasgando para casa e esquece. E muitas vezes o irmão entrou na igreja e ele veio com problema e ele tem uma dificuldade, e às vezes uma palavra, um abraço, um aperto de mão poderia ser algo que faria aquele irmão talvez começar a semana dele de uma outra forma. Talvez tudo que aquele irmão que está do seu lado gostaria naquele dia era de que alguém chegasse e perguntasse para ele, ei, você está bem? Vocês já tiveram a experiência de chegar em alguém assim? E a gente tem esse costume, é meio que do brasileiro, né? Oi, tudo bem, como é que vai? Tu não espera nem a resposta, né? Tu chega na pessoa, oi, tudo bem, como é que vai? Oi, tudo bem, como é que vai? Oi, tudo bem, como é que vai? E vai embora, eu cumprimentei todo mundo. E tem aquelas pessoas que realmente assim, elas estão precisando desabafar, às vezes estão carentes de atenção. E aí você chega na pessoa e fala, oi, tudo bem, como é que vai? Quando tu vira as costas, a pessoa, não está nada bem. Aí tu fala, vixe, por que eu fui perguntar, né? E a pessoa começa a colocar os seus problemas e falar. Às vezes tu perguntou, mas não estava nem interessado em ouvir. E aquela pessoa começou a falar. Eu lembro que tinha um casal de idoso na igreja que eu ia quando eu morava em São Paulo. E toda vez que eu chegava na irmã Maria, ela já até falecida, e eu chegava, irmã Maria, como é que você está? Eu sabia que eu não ia levantar da cadeira nas próximas 1 hora. E tinha um amigo meu, que é o Preto, né, um amigo que eu tenho bastante carinho, e a gente até revezava, hoje é o dia de tu falar lá com a irmã Maria, eu vou no outro final de semana. Por quê? Porque a gente sabia que ia demandar tempo. Uma pessoa idosa que queria conversar, que queria falar. E chegava lá e ela vinha, aconteceu isso, meu filho, eu estou com dor aqui, dor ali, e tinha que ouvir. E muitas vezes a gente fala, poxa, eu amo meu irmão em Cristo, mas eu estou indiferente aos problemas do meu irmão. Eu nem pergunto mais para o meu irmão como é que ele está. Ou quando eu falo com ele, eu falo tão rápido, assim, oi meu irmão, tudo bem, isso aqui, eu já estou indo, tal, tchau. Até para ele
não falar, até para ele. E aí a gente diz que é irmão, mas que família é essa? Qual que é essa família que a gente vive? Eu escutei uma coisa fantástica essa semana que falou muito comigo e mexeu muito comigo. Essa pessoa, ele é um pastor e ele tem pai, ele é pai de duas crianças pequenininhas. E ele tem uma menininha um pouquinho mais maiorzinha e um menino mais bebezinho. E ele falou uma coisa assim que mexeu muito comigo. E ele fala assim: cara, se tem uma coisa que enche o meu coração, preenche o meu coração, é ver o meu filho falando: papai, eu te amo. Eu falo, nossa, dá vontade de chorar, isso me alegra muito. Mas tem algo que me alegra muito mais do que isso. É quando eu ouço ele falar para a irmãzinha: mana, eu te amo. E aí ele fala assim: tu já parou para pensar o quanto a nossa atitude para o nosso irmão em Cristo, para o nosso irmão do lado, isso mexe com o coração de Deus? É claro que Deus, ele quer honra, ele quer ser adorado, ele quer ser glorificado, ele nos criou para a honra e glória dele. Mas ele se sente satisfeito também quando a gente dedica amor a quem está do nosso lado, quando a gente se preocupa a quem está do nosso lado, como um irmãozinho menor que chega na irmãzinha maior ou vice-versa e fala: mana, eu te amo. Quando o nosso coração ele já não é mais frio ao ponto de enxergar as dores dos nossos irmãos que estão do lado. Eu e o pastor Júnior, a gente tem conversado bastante sobre isso, assim, o que a gente quer ser como igreja? Aonde a gente quer chegar como igreja? A gente tem tantos sonhos, tantos planos. Eu conversando com a Kenny dessa semana, e a Kenny, né, os irmãos sabem, abriu recentemente um pet shop, e a gente tem tantos planos, faz tantos planos. Ai não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, não, se Deus permitir vamos fazer assim. E a gente começa a planejar tantas coisas. Não, vamos colocar um adesivo aqui, vamos fazer isso, vamos fazer uma promoção assim, vamos isso, vamos aquilo. E hoje de manhã eu conversando com a Kenny assim, e Deus tem colocado isso no meu coração há alguns meses já, de eu nunca permitir que as coisas seculares roubem do meu coração aquilo que é eterno. E eu falando para ela isso hoje de manhã, eu falei: cara, glória a Deus, porque a gente não podia ter, Deus deu, Deus abençoou, foi tudo Deus que deu, mas nosso coração não pode estar só nisso. A gente trabalha porque a gente precisa do sustento, né? Eu brinco na empresa, eu falo: ninguém trabalha por esporte, a gente trabalha porque precisa. Não precisasse, estava em casa fazendo outra coisa. E muitas vezes a gente deixa que essas coisas seculares roubem da gente aquilo que é eterno. Ah, eu não vou no culto durante a semana porque amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar. Ah, porque eu estou preocupado com isso, porque eu tenho roupa para lavar, porque eu tenho por aquilo. E da mesma forma que aquele pai, né, do exemplo que eu dei, ele se alegrava quando via o irmãozinho menor falando para a irmãzinha maior: mana, eu te amo. Assim Deus se alegra quando a gente vem para a igreja, quando a gente se preocupa com o nosso irmão, quando a gente ora por ele. Eu costumava dizer que eu não precisava ir para a igreja para ser cristão. Eu sou crente em casa, eu sou a igreja. Depois eu fui entender, né, que eu estava completamente errado. Mas eu costumava dizer: eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Não preciso ir para a igreja para ser cristão. E na verdade, quando a Bíblia chama o corpo de igreja, ela chama o corpo completo, a igreja completa. Eu sozinho não sou igreja. Aliás, eu sozinho não sou nada. Arranca um membro do seu corpo e deixa ele ali, vê o que vai acontecer com ele. Ele vai apodrecer. Nós só somos templos do Espírito Santo quando nós estamos como igreja, em conjunto. Mas algo que mudou muito o meu entendimento com relação a congregar foi quando eu entendi que o último motivo pelo qual eu venho à igreja sou eu. O último motivo pelo qual eu venho para a igreja sou eu. O primeiro motivo é honrar e bendizer e adorar a Deus. E o segundo é a comunhão. É a comunhão. Irmãos, quando a gente fala de um culto de oração, por exemplo, o fato de a gente ir para um culto de oração não é porque eu tenho problemas, né? Ah, não, e geralmente é assim, o ser humano, infelizmente, nós somos muito egoístas. Eu falo isso para mim, olhando para mim mesmo. Muitas vezes a gente vai para o culto de oração porque, perdi o emprego.
as coisas estão ruins, a esposa está doente, o filho está doente, não, eu vou orar, né? Vou lá levar uma fotinha dentro da Bíblia lá, vou levar para orar, para apresentar a fotinha lá em oração. Mas raramente a gente sai de casa falando, não, está tudo bem. Eu vou para a igreja para agradecer e orar pelos meus irmãos. Eu vou para o culto de oração não só porque eu preciso de oração, mas eu vou lá porque é a oportunidade que Deus dá para orar por alguém que é da minha família. Orar pelo meu irmão. Ficou tão banal dizer irmão. Não, o que é irmão? Irmão é os crentes lá, os Bíblia, como diz um amigo meu de São Paulo. O irmão é os Bíblia. Não, mas o irmão é porque nós somos uma família. É um amor fraternal. É um amor fraternal. Eu sei que existem famílias, né, onde irmão não fala com o irmão, filho não fala com o pai. Mas isso é o extremo, né? O Júnior acho que usou um exemplo essa semana falando, tipo assim, tu tem lá a família lá, e aí tu pode não se dar bem com teu irmão, e tu fala mal do teu irmão, esse meu irmão aqui é um infeliz, é não sei o que, mas vai alguém falar mal do teu irmão. Quando eu era moleque, era para arrumar uma briga, era falar mal de alguém da família, né? Eu ia jogar bola lá, sua mãe não sei o que, opa, peraí. E a gente arruma briga. Ele é meu irmão, só eu posso falar mal dele, você não. Mas o meu irmão em Cristo, muitas vezes, eu não, tanto fez quanto faz, eu sou indiferente. Eu sou indiferente por problema dele. Eu sou insensível. Eu sou insensível ao problema do meu irmão. E Paulo está advertindo os irmãos da igreja de Romanos, justamente de Roma, justamente porque existia esse problema do judeu e do gentio, e o judeu não, porque você não cumpre toda a lei, porque vocês não são circuncidados. E ele fala, ama o teu irmão com amor fraternal, ajuda teu irmão nas dificuldades, para de levantar o dedão para acusar ele. Isso não quer dizer que a gente não tenha que nos disciplinar, que a gente não tenha que nos ajudar, que tu não tenha que chegar no irmão e repreender ele quando ele estiver fazendo algo errado, mas justamente pelo amor fraternal. A gente repreende quem a gente ama justamente por esse amor fraternal. Sabe, aquilo tu tá andando na rua, e eu confesso que eu já vi isso algumas vezes. Tu tá andando na rua e tu vê o irmãozinho lá da igreja fazendo alguma coisa errada, e tu faz assim, deixa eu me esconder para ele não ver que eu vi. Porque esse conforto de tipo, é melhor ele não saber que eu sei que ele está fazendo as coisas erradas, do que eu ter que me desgastar, de chegar nele e falar, irmão, não faz isso é pro teu mal, ou eu posso te ajudar. É mais fácil a gente fugir. Mas quando é o nosso irmão lá de casa, a primeira coisa que chega, pai, mãe, vi lá, pelo menos era assim lá em casa, né? Minha irmã me via jogando fliperama quando eu era pequeno, meu pai não gostava, pai, eu vi lá no fliperama, e aí o chinelo cantava. É claro que aí nem sempre era movido por uma preocupação, mas essa deve ser a nossa atitude, esse deve ser o nosso amor. Um amor fraternal, um amor que prefere dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Um amor que nos leva a compartilhar, no versículo 13, o que nós temos com os santos. E santos, quando fala aqui, os separados, né? São santos, é a igreja, os filhos de Deus, os que foram separados por Deus. Compartilhar com os santos em suas necessidades. E hoje a gente vive num mundo tão capitalista, né? E a gente quer trabalhar, e a gente quer as coisas, porque eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo, porque eu quero um celular de marca, porque eu quero um carro assim, E às vezes o nosso irmão do lado está passando por uma necessidade e a gente não tem a sensibilidade de conseguir enxergar. Às vezes o irmão não está vindo na igreja porque ele está com um problema grave, mas eu não tive a sensibilidade de perguntar para ele o que ele tem, o que ele está passando. E aí Paulo continua no versículo 15, alegrem-se com os que alegram e chorem com os que choram. E a ideia do chorar com os que choram é exatamente isso. É eu me compadecer, é a dor do meu irmão me causar mal. É a dor do meu irmão me machucar a tal ponto de eu me preocupar com ele, de eu chorar com ele, de orar com ele. Mas aí eu vou levantar um ponto aqui, que é muito comum. E algumas vezes é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Algumas vezes é mais fácil você chegar em quem está com problema e ir lá, ô irmão, vem cá,
chora aqui, eu vou chorar com você, do que se alegrar com os que se alegram. Já aconteceu com vocês de tu estar lá orando e Deus, eu preciso tanto disso, ai Senhor, me abençoa, eu quero um emprego, por exemplo, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de um emprego, ai Deus, aí ora, vai lá no culto de quarta-feira e ora, e pede para Deus, aí tem aquele irmãozinho que nem aparece na igreja, né? Quando pensa que não, tu vê ele lá na rua, e aí irmão, como é que você está? Ou nem te fala, arrumei um emprego. Falou, infeliz, estou aqui orando tanto tempo e ele conseguiu primeiro que eu. Quem aqui nunca sentiu inveja? Eu já senti inveja. E é difícil quando você percebe dentro de você alguns traços de inveja. Pelo menos para mim é. Sabe, de um irmão vir contar alguma coisa e, poxa, mas eu queria tanto isso. E aí tu olha e fala, nossa, mas como eu sou ruim, né? Meu Deus. E Paulo está nos alertando sobre isso. Porque muitas vezes é mais fácil eu chorar. Porque se eu estou chorando com o irmão porque ele está chorando, quer dizer que ele está pior do que eu. Mas quando ele está melhor do que eu, oh Deus, mas por que tu abençoa esse infeliz aí, nem ora, o irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão é não sei o quê. E Paulo está dizendo aqui, alegre-se com os que se alegram, choram com os que choram. Ah, chorar com os que choram, beleza, eu estou chorando, mas eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar quando o irmão meu, que estava desempregado, consegue um emprego, quando o irmão troca de carro. Eu tenho um colega lá em Santa Catarina que a gente brincava com ele e falava que ele era Lima, o apelido dele na igreja era Lima de Deus, né? Falava, não vou falar o nome dele aqui não, porque pode ser que ele veja esse vídeo depois, mas estou brincando. Mas a gente chamava ele de Lima de Deus. Esse fala, amigo, tu é difícil amar, hein? Deus colocou aqui só para realmente limar a gente para aprender a amar. E ele era engraçado assim, né? Eu lembro de um outro colega nosso em comum que comprou um carro, o primeiro carro que ele teve na vida, assim, sempre andou com o carro do pai e tal, e demorou muito tempo, conseguiu trabalhar, conseguiu comprar um carro, comprou um carro zero e foi com aquela felicidade para a igreja, eu comprei meu carro e tal, e todo mundo foi lá feliz, deixa eu ver, a gente sabia que ele não tinha carro e tal, cara, deixa eu ver, e todo mundo feliz, não, quero dirigir e tal. Aí esse colega chegou do lado assim, o banco não é de couro, né? É 1.0? Poxa. Não era quase o mesmo preço de 1.6? Por que tu pegou 1.0? E aí todo mundo olhou para a cara dele e fez assim, né? Não existia ainda aquele meme do WhatsApp na época, mas todo mundo olhou e fez assim, não. Tinha que ser, né? E aí a gente olhava para ele e falava, cara, tu realmente é Lima de Deus, né? Deus colocou tudo na nossa vida para ensinar a gente a amar, porque é difícil de amar, a gente brincava com ele. Mas quantas vezes a gente não fez isso? Às vezes até sem perceber. De um irmão chegar todo feliz, deixa eu te contar um negócio e tal, pai, eu consegui um emprego. Mas essa empresa, eu já trabalhei, essa empresa... Se fosse você, eu não... Se fosse você, não aceitava, não. Melhor ficar desempregado, viu? Cuidado, hein, esse dono dessa empresa aí é picareta. E às vezes a pessoa não consegue se alegrar com quem se alegra. A gente vê muito isso dentro da igreja também. A gente vê muito isso nos relacionamentos dentro de igrejas também. E a pessoa não conseguir se alegrar com o outro. E Paulo está falando, se alegre com os que se alegram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. E ao contrário do que o mundo diz, né, muitas vezes até dentro do ambiente familiar, né, às vezes o filho vai para a escola e o pai fala, é o seguinte, não se mistura com aqueles amiguinhos lá não. E é claro, isso é comum, né, a gente tem um medo, né, eu não sou pai ainda, mas pretendo ser. É claro que a gente fica com medo com quem o filho ou a filha com quem vai andar, quem que vai ser os seus amiguinhos e tal. Então isso é uma questão de precaução. Mas no mundo é muito comum você ouvir as pessoas falando assim, se junte a pessoas que vão poder te ajudar, que vão poder te abençoar. Se junta com os melhores, não se junta com os piores não. Chegar lá na sala, chegar ali na empresa, ver aquela aqui, a turma dos perdedores, vai para cá. Vai para o lado dos que não são perdedor. Fica perto ali dos que, do que tu pode crescer, quem vai poder te ensinar alguma coisa. E dentro do relacionamento cristão, e dentro do relacionamento de irmãos, o que Paulo está querendo dizer, não procura se juntar só com aqueles que podem te abençoar de alguma forma.
Se junte com aqueles que vão precisar de você. Sabe aquele irmãozinho, tu passar do lado dele, talvez ele vai te pedir alguma coisa, aí tu vê ele ali do outro lado. Paulo está falando, não, vai para lá, passa do lado dele mesmo. Vai lá, vai orar por ele. O mundo muitas vezes nos ensina, e as relações no mundo elas são tendenciosas de a gente se relacionar e buscar ter relacionamento com aquelas pessoas que podem nos dar algo. E a Bíblia nos ensina, e a carta de Paulo aos Romanos nos ensina que nós devemos nos juntar àqueles que também vão precisar de nós. Não só aqueles que podem nos abençoar, não só aqueles que vão poder nos ensinar alguma coisa, vão poder nos dar alguma coisa, mas aqueles que nós também vamos poder abençoar, que nós vamos poder de alguma forma ajudar. E aí é onde ele continua, né? E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Por quê? Porque essa sabedoria do mundo, né? Os relacionamentos do mundo é dessa forma. Eu me junto no mundo com quem eu posso, com quem pode me dar algo, com quem pode fazer algo por mim. Então o nosso relacionamento entre irmãos é um relacionamento fraterno. É entender que quando eu chamo meu irmão de irmão, é porque nós fazemos parte da mesma família, a família de Cristo. É saber que quando eu faço algo para o meu irmão, eu estou fazendo algo para Deus. É saber que Deus se alegra como um pai que vê dois filhos se amando. Eu não tenho filho ainda, mas eu realmente imagino, né? E às vezes eu brinco com a Kendra lá quando a gente fala de querer ter filhos e tal. E nós gostaríamos muito, quando fosse ter filho, ter gêmeos, né? Já passa tudo por uma vez só e já economiza tempo. E de preferência ainda que fosse um menino e uma menina. E aí, por que um menino e uma menina, né? Eu já penso um menino indo para a escola, defendendo a irmã dele já. Né? Os homens hoje em dia é meio banana, né? Mas na minha época de criança, meu pai falava, ó, não, vai para a escola lá, se alguém mexer com a sua irmã, não deixa não. E hoje, né, falta um pouco dessa hombridade no homem mesmo. Eu acho que a gente tem que ser de paz, não vai sair caçando confusão e tal, né? Mas eu penso, pô, se tiver um filho lá, uma filha, eu falo, ó, defende a tua irmã, cuida dela, não deixa qualquer um chegar perto não, né? E o nosso relacionamento de irmãos deve ser assim, uns cuidando dos outros, se preocupando com os outros, defendendo os outros, amando os outros. E amar ao nosso irmão não é tão fácil quanto a gente gostaria, né? E eu, de verdade, imaginando o contexto de igreja e imaginando e refletindo sobre esse texto, eu vi o quanto eu tenho sido falho nesse ponto. E eu queria até convidar os irmãos a refletirem sobre isso. Aonde a gente quer chegar como igreja? O que a gente quer ser como igreja? Como estão os nossos relacionamentos? Quanto tempo essa semana você investiu orando por algum irmão aqui dentro, que não seja alguém da sua família? É fácil orar pela Kennedy. Nem que seja, oh Deus, dá graça, né, para eu suportar. Mas é fácil, ela está lá, está do meu lado, eu acordo, durmo com ela todo dia. Mas quanto tempo durante a semana a gente investiu orando por um irmão que não seja da nossa família? Será que eu lembrei daquele irmão que está há meses procurando um trabalho? Aquela irmã que está doente? Poxa, eu vou lá no culto de oração, mas eu vou porque talvez alguém lá está precisando de alguma oração e eu quero ir, eu quero orar por ele. Eu queria deixar um desafio para os irmãos. Essa semana, vou deixar um desafio. Que tal essa semana eu pegar o WhatsApp e mandar mensagem para um irmão da igreja? Falei, irmão, eu senti a vontade de orar por você. Tá tudo bem contigo? Tem alguma coisa específica que tu gostaria que eu orasse? Como é que você tá? Tá tudo bem? Se puder ligar, liga, senão faz por WhatsApp, é tão fácil. E coloque em prática isso, de orar uns pelos outros, de orar pelo seu irmão. Vamos ser igreja, vamos amar o irmão do lado realmente como um amor fraternal, entendendo que nós somos uma família. Mas o texto não termina por aí. E aí agora a gente vai ver a última parte, que seria o amor em prática pelos nossos inimigos. O amor, colocando o amor em prática por aqueles que são fora da igreja. E se já foi difícil aqui colocar o amor em prática pelo nosso irmão da igreja, né? Aí lembrando do contexto do meu amigo lá de Santa Catarina, né? Aquele que chega em você e fala, esse carro aí, esse não é banco de couro. Já é difícil amar o nosso irmão na igreja muitas vezes. E aqueles que são de fora? E os nossos inimigos? E aqueles que nos perseguem?
E aí eu vou ler o versículo 4, o versículo 14, perdão. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os maldiçoem. Aí eu vou pegar só a parte B do versículo 16. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal por bem. Se já estava difícil amar os que são da igreja, imagine amar os que são de fora. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe, não os amaldiçoe. Como é difícil, né? Sabe aquele colega do trabalho lá que te persegue, que talvez tenta te derrubar. Aquele vizinho do lado que às vezes inveja aquilo que você tem. Talvez aqueles até que te discriminam pela tua fé, pela tua crença. E muitas vezes a gente ouve dentro de um contexto cristão, né, cristão entre aspas mesmo, até mesmo de orações, até mesmo louvores, né, que nos ensinam a amaldiçoar aqueles que nos perseguem, né, muitas vezes hinos, louvores, aqui não vou nem citar, provavelmente vocês já lembraram pelo menos de um na cabeça aí que eu tenho certeza, que eu lembrei aqui, e canta a música lá, não, mas você não me ajudou, então, né. E muitas vezes até oração mesmo, tu vê em alguns contextos de pastores orando, Deus, fulano está me perseguindo, está mexendo com o ungido de Deus, que, né, Deus te repreenda, e que Deus te puna, e que Deus te, sei lá, o quê? E aqui Paulo está ensinando exatamente o contrário para aquela igreja. Não, ore pelos que te perseguem, abençoem eles, abençoem, não amaldiçoem. Sabe aquela pessoa aí, talvez agora você mesmo consiga lembrar de alguém que tem te perseguido. E a questão aqui, o Júnior falou sobre isso quarta-feira, e muitas vezes as pessoas vão pensar, não, mas eu não vou orar por quem está me perseguindo, porque eu estaria sendo hipócrita. Não é o que eu sinto. Então eu não vou orar por ele, eu não vou abençoar ele, eu vou estar sendo hipócrita. E aqui não se trata de ser hipócrita. Porque hipocrisia é você fazer algo que você não acredita. E não fazer algo que você sabe que é o correto, mesmo que aquilo não seja agradável fazer. É a questão do remédio. Ele pode ser ruim quanto for. Mas se o médico te falar, isso aqui é bom para a tua saúde, toma lá, senão tua perna vai cair, tu vai tomar rapidinho. Então, o que Paulo está ensinando aqui, a igreja de Roma, é: olhe por aqueles que te perseguem, mesmo que seja difícil, se dedica, vai lá, ora, ajoelha, clama por ele. Por mais difícil que seja, ainda que o seu coração não sinta isso, ainda que a tua vontade é revidar, ainda que a sua vontade seja dar um safanão na orelha do teu irmão lá, dessa pessoa que te persegue, mas ora por ele, começa a colocar isso em prática, começa a abençoar a vida dele. Deus, eu sei que o relacionamento é difícil, eu sei que essa pessoa às vezes tem me perseguido, tem me caluniado, tem falado mal de mim, mas abençoa a vida dele, sabe, não deixa que ele, talvez venha passar por isso que eu estou passando agora, por essa calúnia que eu estou passando, guarda a vida dele, tenha uma atitude diferente com relação a essa pessoa, não retribua ninguém mal por mal, mas pague o mal com bem, procura fazer aquilo que é correto, não é aquilo que eu sinto fazer, não é aquilo que eu tenho vontade de fazer, não é aquilo que a minha carne tem que fazer, mas aquilo que é correto, aquilo que Deus ensina, aquilo que a palavra ensina, aquilo que Paulo está ensinando à igreja de Roma. Sabe aquela situação que você está no trânsito e que aquela pessoa vem lá e te dá aquela freada brusca, quase bate no teu carro, ou fica parado no trânsito, para aquele lugar que não deve, e dá aquela vontade de você xingar. Tempo atrás eu estava até aprendendo um xingamento gospel, né? O pessoal vai lá, faz
alguma coisa indevido no trânsito, né? Dá uma cortada, não vê você, ele fala, ô, seu cego de Jericó, né? Ô, jumenta de Balaão, né? Hoje tem esse xingamento gospel aí, né? Para não falar besteira, o pessoal usa algumas coisas da Bíblia para xingar. E o que Paulo está dizendo aqui, falando, não, ora por ele, abençoa ele. E eu tinha um amigo que fazia isso, às vezes até brincando e tal, mas de fato isso me impactou algumas vezes, né? De estar andando no carro assim, a pessoa dá uma fechada nele, ele, oh, abençoado, Deus te abençoe. Sabe, tipo, com raiva assim, tipo, oh, abençoado, Deus te abençoe. Mas eu via que isso de alguma forma era uma prática para que ele não falasse algo que não devesse. Então, em vez de ele soltar uma palavra torpe ou falar algo, oh, Deus te abençoe, vai com Deus, vai em paz. E realmente é uma prática, orar pelos que nos perseguem é uma prática. É algo que você vai construindo, que você vai se acostumando, e é essa oração que vai transformando você por dentro. Poxa, não, em vez de eu falar mal desse cara, em vez de eu desejar algo mal para ele, não, eu vou orar por ele. E aí você vai sendo transformado também com essa oração. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa é a natureza do cristão. Essa deve ser a natureza do verdadeiro seguidor de Cristo. No que depender de você, às vezes não, né? Às vezes a pessoa não vai com a tua cara e ela vai te perseguir e tal, mas aí é dela. Mas no que depender de você, faça o possível para viver em paz. Às vezes eu falo isso para quem, assim, sabe? É muito melhor tu ter que desculpar alguém que te fez algo. Eu falei, não, irmão, ou não, amigo, que isso, não, relaxa, passou, deixa para lá. É muito mais fácil tu ter que chegar em alguém e falar, ó, me desculpa, ou falar para alguém, não, relaxa, fica tranquilo, nunca tive nada contra você e tal, porque tu ter que ir lá e falar, ó, irmão, ô amigo, me desculpa, eu fui um tolo, eu errei, eu tive inveja, eu falei isso, eu disse isso. É muito mais fácil chegar depois e falar, não, que isso, vai em paz, eu te perdoo sim. Então, no que for possível, no que depender de você, no que depender de nós, vive em paz com todos. Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo aqui, na verdade, ele só está reescrevendo o que já estava escrito lá em Deuteronômio 32, 35, né? A vingança é do Senhor. Né? Às vezes alguém faz algo de ruim para a gente, a nossa tendência, não, eu vou lá, eu vou pagar mal com mal, eu vou retribuir. E a Bíblia fala, não. O juízo, o verdadeiro juízo, quem vai retribuir o mal é o Senhor. Não é o meu papel ir lá e me vingar. Não. Eu tenho que pagar o mal, a Bíblia ensina a pagar o mal com o bem. É claro que até, né, abrindo um adendo aqui, é claro que a gente até estudou algumas semanas atrás ali sobre pena de morte, e aqui não está falando sobre o papel do Estado de punir, não é porque o ladrão foi lá, entrou na tua casa e tal, e tu não vai denunciar para ele ir preso e ele pagar segundo a atitude dele. Não é disso que está falando aqui. O papel do Estado é punir, como o papel de Deus também é julgar todas as coisas no dia do juízo. O que está dizendo aqui é que nós, como cristãos, não vai ser eu ou você que vai ali fora retribuir a pessoa por uma atitude que ela fez. Isso não quer dizer que nós não temos direito de nos defender, mas que nós não temos o direito de nos vingar. Ah, o fulano fez isso para mim, ele me retribuiu, ele me xingou, eu vou xingar também. Quantas vezes a gente escuta isso? Ó, não mexe, eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo não. E é disso que Paulo está falando. É não retribuir o mal com o mal. É de não se vingar. A vingança pertence ao Senhor. E aí ele continua, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, lhe amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então ele te persegue, ora por ele. Ele tem necessidade, ajuda ele na necessidade. Ele te constrange a andar 1 milha, anda 2 milhas com ele. Pague o mal por bem. E aí Paulo fala, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça quem? Sobre a cabeça do seu inimigo. Mas qual que é o contexto aqui? O que seria essas brasas vivas? A brasa viva aqui, ela traz uma ideia que, tipo assim, o teu irmão vai te fazer mal, e tu vai ter uma atitude com ele, você vai pagar o bem para ele, e aquilo vai gerar um tamanho desconforto nele, como uma brasa,
que aquilo vai ficar queimando sobre a cabeça dele. Ele vai pensar, poxa, mas eu fiz mal para esse cara e ele me pagou dessa forma. Eu fiz mal para ele, ele me tratou desse jeito. Poxa, sabe aquela pessoa que não consegue nem ter raiva dela? Ele falou, não consigo nem ter raiva desse infeliz. Né? Eu fui lá, eu ataquei ele, eu fiz isso para ele, mas olha como ele me retribuiu. Eu não consigo nem odiar ele, olha como o cara me retribuiu. E isso de alguma forma vai ficar queimando na cabeça dele, vai ficar queimando no juízo dele, tipo, poxa, olha, eu fiz mal pro cara e o cara me fez bem. Eu lembro de um filme que eu assisti, e assisti muitas vezes na verdade, que é o filme O Coração Valente, é um dos filmes que eu mais gosto, do Mel Gibson. E uma das partes que, até hoje eu brinco, que eu assisti esse filme a primeira vez com meu irmão, e no meio justamente nessa parte assim, eu assistindo um filme, eu confesso que eu também fiquei emocionado, mas aí eu escutei um chorinho assim, quando eu olho para o meu lado, era meu irmão chorando. Até hoje eu zoo ele por causa disso. Mas tem uma parte que é muito emocionante no filme, que é a parte que um dos aliados lá do Mel Gibson, esqueci o nome do William Wallace, que é o nome dele no filme, e um dos aliados dele trai ele, que era filho de um rei, e ele trai ele para que ele pudesse se tornar rei. O pai dele estava morrendo e tudo mais, e aí um dos aliados trai ele, e aí tem uma guerra, e esse aliado dele está com uma máscara preta no rosto, e eles começam a lutar, e o William Wallace lá, o Mel Gibson, não sabia que esse cara era o aliado dele, e ele começa a lutar com o cara, lutar, e aí quando ele consegue derrubar o cara, que ele vai matar o cara, que ele tira o capacete, ele percebe que é um amigo dele, e aquilo causou tanta dor nele, que ele vê que um amigo dele o traiu, que ele não faz nada com ele não mata, e ele começa a chorar, ele fala, e aquilo mexe com ele, e ele vai embora e tal, e aí vou dar um spoiler aqui, né, porque já é um filme antigo, e no final o William Wallace ele morre lá, ele é capturado e tal, e é degolado, né, ele morre, e na continuaçãozinha no filme, lá no final, mostra que quem toma a revolução e que quem continua é esse amigo que tinha traído ele. Porque mostra o quanto esse amigo se arrependeu do que tinha sido feito. Que esse amigo tinha sido inflamado com o pai, e ele vai lá para o castelo e ele rompe com o pai. Eu não vou fazer. Eu entreguei o meu amigo, eu traí ele. E a ideia aqui de Paulo de amontoar brasas vivas sobre a cabeça é isso, é alguém te fazer mal, você retribuir ele com o bem, a tal modo que isso vai gerar nele sabe, ele vai ficar sem compreender, poxa, eu fui lá, eu fiz mal para ele, ele me retribuiu com bem. Sabe, às vezes eu costumo falar que a maior porrada que você pode dar em alguém que te faz mal é retribuir em amor. Eu acho que todo mundo já deve ter vivenciado isso, tanto de um lado quanto do outro. Quando alguém vem furioso para cima de você e você tem uma reação amorosa, e aí lá em São Paulo a gente tem o costume de falar, poxa, quebrou as pernas. Né? Mas também do outro lado, de você estar possesso de raiva com alguém, mas quando chegar aqui, a pessoa chega, me desculpa. E aí não, que isso, não, nem fiquei com raiva. Porque a pessoa te quebrou no meio. Não tem como levar essa discussão para frente. E é isso que Paulo está querendo dizer também no final, quando ele fala, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então essa é a natureza do cristão. Assim como no exemplo lá do mestre oriental, que é apenas uma ilustração, foi tentar salvar o escorpião, assim deve ser a nossa atitude também lá fora no mundo, dentro da igreja, no nosso relacionamento com as pessoas. Existe uma guerra a todo momento entre o bem e o mal. Existe uma guerra a todo momento entre a igreja, entre Deus e o diabo e os seus anjos caídos. E Paulo fala, mas não pague o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Porque se você retribuir o mal com o mal, quem vence? O mal. Pode achar eu que eu sou do bem, pode achar eu que eu sou bom, mas a partir do momento que alguém com uma atitude má, ela me faz algo mal, e eu retribuo de igual forma, quem venceu o mal? Na verdade, eu só mostrei que a minha natureza é tão igual a dela, e que na verdade nós dois somos maus. E o que Paulo está dizendo aqui, não deixe que o mal vença o bem, mas que o bem vence o mal, arraste
Sabe o teu inimigo lá fora? Arraste ele pelo teu exemplo. Arraste ele pela tua demonstração de amor. Arraste ele pelo exemplo de Cristo. E aqui, apesar de Romanos ser totalmente voltado para a justificação pela fé, e aí quando a gente fala de justificação pela fé, muitos vão entender, eu não preciso fazer mais nada, porque Deus já fez, Jesus já fez por mim, eu não preciso fazer, eu não preciso ser santo, eu não preciso ser bom, Jesus já morreu por mim, eu sou salvo. O que Paulo está querendo dizer, realmente, a justificação ela é pela fé, ela é pela fé. A tua salvação ela veio de graça. Mas espera aí, Deus te salvou para te fazer, para não só te dar uma vida eterna, não só para te salvar da condenação eterna, mas Ele te salvou para te fazer livre do pecado. Ele te salvou para te fazer semelhante a Ele, para te tornar parecido com Ele. Nisso também existe a graça. A graça não é só Deus nos salvarmos da perdição eterna, mas a graça é Ele pegar um pecador como nós, cheio de falhas, cheio de pecado, com maldade dentro do coração, e Ele não só morrer por nós, e Ele não só nos perdoar, mas Ele nos tornar parecido com Ele. Jesus não ia pedir nada para nós que Ele mesmo não tivesse feito primeiro. Ele veio ao mundo justamente para isso, para mostrar que era possível. Ele é o nosso exemplo. É difícil amar o irmão em Cristo? É difícil. É difícil amar o inimigo? É difícil. Mas Ele veio e Ele mostrou que era possível amar os que perseguiam Ele. Todos nós nascemos numa natureza pecaminosa, e como pecadores nós éramos inimigos de Deus. O nosso pecado nos colocava em lados opostos de Deus, mas Ele nos amou, Ele escolheu nos amar. A natureza do cristão ela deve ser baseada no amor, as atitudes do cristão ela deve ser baseada no amor. É claro que é difícil, ninguém está falando que é fácil, e é difícil realmente. Mas Ele quer nos tornar parecido com Ele, Jesus quer nos tornar parecido com Ele. O nosso pecado colocava uma distância entre nós e Ele, nós odiávamos o que era bom para Ele. Nós não amávamos aquilo que Ele considerava que era bom, mas Ele nos amou. Jesus foi esse exemplo. Jesus, quando estava sendo morto, Ele orava por aqueles que estavam o matando, aqueles que estavam crucificando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Logo depois de Jesus, Estevão foi morto também, e Ele ora por aqueles que estavam o matando ali. E Jesus quer nos tornar parecido com Ele. E aí novamente eu queria levar os irmãos a pensarem, a refletir comigo, como a gente tem sido como igreja. E eu confesso que assim, foi difícil trazer essa mensagem, foi difícil ler esse texto. Me machucou muito por dentro. E eu entendo que o Evangelho ele é assim. Eu entendo que a palavra de Deus ela é assim, ela nos machuca mesmo, porque ela mostra o quão distante nós estamos dela, o quão distante nós estamos de Cristo, o quão diferentes nós somos dele. E é impossível realmente amar o meu irmão se não for por ele. É Ele que vai me ajudar, é Ele que vai ser o meu exemplo, é o Espírito Santo que vai gerar esse amor em mim. Eu, por mim, apenas, eu não consigo, por mim mesmo, eu não consigo amar os que me odeiam. Mas é quando eu deixo esse Cristo, quando eu olho para o exemplo desse Cristo, e quando eu permito que a palavra de Deus e o Espírito Santo comecem a produzir em mim frutos parecidos com deles, e me transformar parecido com Ele, me deixar parecido com Ele, é que aí se torna possível amar o meu inimigo, aí é possível amar o meu irmão. O que a gente quer ser como igreja? Aonde que a gente quer chegar como igreja? Amém, Jesus morreu por você, a justificação, Ele te justificou, a justificação é pela fé, é pelo sacrifício dEle, mas Ele não quer só te livrar da morte eterna, Ele quer te tornar parecido com Ele. Eu, você, pecador, falho, cheio de falha, cheio de transgressão, cheio de tanta coisa ruim, e Ele quer nos tornar parecido com Ele, nos fazer capaz de amar até mesmo aqueles que nos perseguem, amar aqueles ao qual muitas vezes não tem muito ao que me oferecer, a me aproximar daqueles que às vezes não tem muito o que me oferecer, mas simplesmente por amor, por cumprir ou por buscar ser imitador daquele Jesus que fez isso por mim.
porque eu não tinha nada para oferecer por Ele. Eu não tinha nada para dar para Ele. Eu não podia fazer nada por Ele. Mesmo assim Ele escolheu me amar. Mesmo assim Ele escolheu te amar. Quantos de nós olham para a nossa vida lá atrás e para o que nós éramos lá atrás e fala, meu Deus, o que o Senhor viu em mim? Na verdade, ainda hoje eu falo isso, meu Deus, o que o Senhor viu em mim? Como a minha natureza é ruim, como eu sou pecador, como eu sou falho, o que o Senhor viu em mim? E o Senhor nos chama essa noite, o Espírito Santo, a sua palavra nos chama essa noite a refletir, a olhar para dentro de nós e a orarmos ao Senhor e falar, mestre, me transforma parecido contigo. A gente vem aqui domingo após domingo e lê a palavra, estuda a palavra, mas é para sermos transformados por essa palavra. Só o conhecimento não transforma nada, só o conhecimento não muda nada. A gente pode sair daqui cheio de bagagem e ir lá fora e ser a mesma pessoa que a gente era antes de entrar na igreja. Mas o convite de Cristo é, ei, venha, escuta a minha palavra. Ei, creia no que eu fiz, receba a salvação, seja justificado pela minha obra, mas deixa eu mudar você, deixa eu transformar, eu quero que você seja diferente. Eu quero que você seja parecido comigo. Você quer ser parecido com Jesus? Você quer deixar de ser indiferente à dor dos outros? Quer deixar de ser indiferente à dor do seu irmão do lado? Eu te convido a orar comigo nesse momento e pedir para que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, venha nos transformar e nos deixar parecido com Cristo, amém? Vou pedir para os irmãos curvarem a cabeça. Senhor, meu